Olá, olá! Estamos aqui juntos mais uma vez para uma entrevista. Hoje tenho o privilégio enorme de ter repescado aqui este contacto do meu amigo Ruben. Nós somos aqueles amigos que antes passávamos os dias juntos e com o tempo somos aqueles amigos que falamos 3 vezes ao ano, que é no Natal, nos anos dele e nos meus anos. Mas a verdade é que o Ruben é daquelas pessoas que sempre esteve presente, sempre se fez sentir presente. E hoje aceitou este desafio, para estar aqui comigo a falar de uma coisa que tem muito a ver com a vida dele, que é a deficiência visual. O Ruben já nos vai contar um bocadinho quem é que ele é, mas primeiro deixem-me só dizer olá ao Ruben e agradecer-lhe uma vez mais por estar aqui comigo. Ruben, Olá, obrigado do Daniela. fundo do coração. Como é que tu Olá, estás? olá. Estou bem, já não estávamos juntos em entrevistas desde a Rádio Onda Jovem para aí. A Rádio Onda Jovem, nos anos, não era 90, mas era quase, Início dos anos início zero, dos anos 2000. dos anos zero, é verdade. Para quem não sabe, eu tive uma experiência radiofónica, na rádio da nossa escola, a Leal da Câmara, em Rio de Moura, em Sintra. E quem foi o meu padrinho de rádio foi o nosso amigo Cheese, que é o Ricardo, que nós chamávamos carinhosamente de Cheese, e o Ruben. Confirmo. É verdade. O Ruben e o Ricardo foram as pessoas que me levaram por esse caminho e foi uma experiência muito, muito interessante e fizemos coisas também muito engraçadas. E houve algum momento da minha vida que eu pensei que se calhar era esse o percurso profissional que eu queria seguir. E olha que levava jeito para a coisa, digo-te já. Levava jeito para a coisa porque eu sou boa a improvisar, não é? E és boa comunicadora, acima de tudo és boa comunicadora. Sim, mas eu falo mais do que ouço, às vezes isso é o problema. Mas isso molda-se, Se molda-se, é verdade. isso trata-se. Olha, Ruben, conta-nos um Diz-me. bocadinho sobre ti. Quem é o Ruben? O Ruben é cego? O Ruben tem uma deficiência só num olho, em dois olhos? Como é que é? Conta-me tudo. Ruben é cego, Ruben é parvo, Não, estou a brincar. Não. Eh, então, eu tenho uma deficiência visual congénita, de seu nome glaucoma, que é das patologias visuais mais comuns no mundo inteiro. Congénito porque, como o nome indica, ela é causada pelo facto de ambos os meus pais, portanto, pai e mãe, terem o gene causador do glaucoma. Calhou-me a mim na rifa, ao meu irmão e recentemente descobriu-se também a uma prima minha. Ahm, à data que falamos, tenho 38 anos. Já tive baixa visão, e só para fechar este assunto da visão, já tive baixa visão, ou seja, pessoas que têm um resíduo visual que, embora seja pouco, continua a ter funcionalidade no seu dia a dia. Tive esse resíduo visual até 2019, embora progressivamente o tenha vindo a perder. E desde 2019 para cá tenho uma percepção visual mínima de olho esquerdo, mas já praticamente sem qualquer função. Então, eu sou formado em Ciências da Comunicação na vertente de jornalismo, mas a profissão que eu exerço em termos, ou seja, a que eu exerço mais hoje em dia é a de músico. Eu sou trabalhador freelancer, mas a música é a minha principal área de ação. Sou músico, portanto, cantor, instrumentista, toco guitarra E compositor? essencialmente, mas sim, compositor também, produtor também, e não me considero engenheiro de som, mas faço de vez em quando trabalhos na área da mistura e masterização. Faço também locuções, colaboro também pontualmente noutras áreas que não têm a ver com isto, consultoria de acessibilidade. Sou também desportista federado já desde É verdade. 2006. Comecei pelo atletismo e atualmente estou numa modalidade que se chama goalball, que é uma Uhum. modalidade paralímpica específica para atletas com deficiência visual. Já pratico desde 2008. Enfim, já fui muitas outras coisas, já fui dirigente associativo, enfim, já O fiz Ruben muita não coisa. para. A bem dizer, já fiz muita coisa. É isso. Olha, Ruben, tu sabes que eu estou a fazer este projeto de 100 dias, essencialmente focado no turismo, e isto não é de todo uma entrevista profissional, isto é uma entrevista entre amigos, sobretudo, e como eu te comentei há pouco tempo,
Se nós nos divertirmos e tocarmos pelo menos uma pessoa, então já valeu a pena. E eu queria te perguntar como é para ti viajar. Ou seja, tu viajas tanto como músico, como desportista, viajas às vezes, se calhar, até no teu dia a dia, quando estavas a estudar e coisas assim. Conta-me como é para ti viajar. Ou seja, Uhum. Para mim, viajar, primeiro que tudo, é sempre um estímulo. É algo que eu não faço com muita regularidade, ou não faço com tanta regularidade quanto aquela que se calhar desejaria. Ahm, Também porque aqui em Portugal muitos de nós temos de racionalizar muito bem os nossos investimentos e nem sempre o dinheiro estica para é tudo, não é? verdade. Especialmente numa área como a música, em que qualquer ferramenta de trabalho custa aos olhos da cara. Estamos a falar de ferramentas de trabalho profissionais, sei lá, um instrumento ou um microfone ou o que quer que seja, custa sempre muito dinheiro. E então não chega para tudo, pronto. Mas gosto muito de viajar. Não sou propriamente das pessoas mais viajadas à face da Terra, nem pouco mais ou menos, se calhar até sou das Ainda. menos viajadas, ainda, pois. Mas para mim é como te digo, viajar é um estímulo, é um gosto. Conhecer realidades diferentes, conhecer hábitos diferentes. E guardo boas experiências das poucas viagens, digamos, mais longas que tenho, principalmente as fora de Portugal, né? Eu acho que nunca, não tive até à data uma má experiência, portanto, as que tive até agora foram sempre positivas por alguma coisa. Claro que sim. E olha, quais são esses maiores desafios que encontras quando viajas, devido à tua falta de visão? Ou seja, o que eu quero Hum. perguntar é uma coisa que as pessoas, por exemplo, sei lá, numa estação de comboios, numa estação de autocarros, ou não, como é que é? Num terminal de autocarros, não é? Não sei como é que se diz em Uhum. português, meu Deus, isto Pode está ser grave. estação também, é uma paragem, ou o Uma que tu paragem, quiser. exato. Ou até mesmo num aeroporto, é algo que tu consigas facilmente ter acessíveis as informações que tu precisas? Ou é um desafio que tu dizes, ora bolas, estas pessoas podiam manter isto um bocadinho mais fácil para nós? Hum. Pois Quais são os depende. maiores desafios, no geral? Depende. Ahm, Bem, estamos a falar de realidades diferentes, não é? Uma coisa será viagens de curta duração, sei lá, os transportes públicos que nós utilizamos diariamente, ou mesmo que viajemos dentro do país, mas não se pode comparar com uma viagem internacional. Outra coisa é quando, se calhar, queremos ir para fora do nosso país e apanhar aviões ou apanhar, sei lá, autocarros de longo curso ou comboios ou o que quer que seja. São realidades diferentes. Tentando resumir e partir isto às postas. Em termos das viagens mais corriqueiras do dia a dia, comboios, autocarros e por aí vai, as coisas têm melhorado um pouco nos últimos anos, até por meio, por exemplo, dos recursos tecnológicos que têm aparecido, sei lá, uma aplicação que me ajude a ter a minha localização em tempo real, ou outra que me diga a que horas é que vai passar o autocarro que eu quero apanhar, ou o comboio. Ahm, Portanto, esse tipo de ferramentas tem ajudado a que as pessoas ganhem autonomia, mas continua a ser muito difícil, por exemplo, estar numa paragem e perceber que o autocarro vem lá ao fundo, se eu não o consigo ver, não é? Claro. E qual é, se vem e qual é. Ou, sei lá, se eu quero fazer uma viagem de comboio de longo curso em que tenho de lugar o meu desculpa, em que tenho de marcar o meu lugar, agora deu-me aqui uma falha cerebral. Marcar o meu lugar, portanto, é um lugar na carruagem tal, lugar número tal. Se eu não pedir assistência, por exemplo, falando aqui no caso da Companhia Portuguesa de Caminhos de Ferro, não, de comboios, que é a CP, se eu não recorrer a um serviço que existe, que é o Serviço Integrado de Mobilidade, que tem ali uma série de regras, tenho que marcar com X tempo de antecedência, etc, etc, eu vou ter mais dificuldade em encontrar o meu lugar. Mesmo recorrendo a esse serviço, ele às vezes não funciona ou funciona mal, às vezes posso, olha, às 8 da manhã preciso que um de vocês, sei lá, pronto, um funcionário da CP, vá ter comigo, sei lá, à estação não sei do quê, no sítio tal. Fica marcado e às vezes pode não
acontecer e infelizmente Mas isso era outra isso coisa que eu gostava de te perguntar, que é se existe realmente algum tipo de apoio ao serviço que faz essa diferença. Ou seja, realmente existe, mas nem sempre está 100% como devia estar, certo? sim, olha, já me aconteceu também e agora transpondo para as viagens internacionais, por exemplo, ou pronto, viagens mais longas. Já me aconteceu até no âmbito de um teste que eu fiz de acessibilidade enquanto cliente mistério numa companhia aérea. Eu pedir, por exemplo, que, olha, eu vou ter ao terminal de partidas do aeroporto, mas precisava que alguém fosse ter comigo, mesmo à entrada do terminal de partidas, porque eu não conheço o aeroporto, não me vou conseguir orientar lá dentro autonomamente. Isso foi E em o que me Lisboa, disseram certo? Só por foi em Lisboa. curiosidade. Só Foi, porque eu foi, foi, sou foi. uma cusca. Foi, foi. Foi em Lisboa. E o que me disseram foi: isso não é possível, vai ter de se dirigir ao nosso balcão de informações. E eu, ok, então eu para me dirigir ao ao balcão de informações vou ter realmente de contar com o apoio de alguém. E portanto tive de recorrer a uma pessoa próxima que foi comigo até lá, e mesmo essa pessoa, quando nós lá chegámos, teve bastante dificuldade em encontrar o balcão de informações Ai, daquela meu Deus. companhia aérea. Pronto. Este tipo de coisas que acontecem, como outras que já me aconteceram, não sei se queres que eu vá já por aí ou se Podes queres. dizer por aí, sim. Ou Pronto. seja, tantas negativas como as positivas. Se é que tens alguma que foi caricata, mas afinal acabou por ser positiva. Mas conta-me essa que estavas a pensar, que de certeza que é boa. Positivas também tenho, claro. Mas ia-te dizer que outra das coisas que já me aconteceram e tenho a certeza que acontecem com muitas pessoas com as minhas características ou similar, que é, sim senhor, dão-te assistência a bordo, dão-te assistência, sei lá, a ir do check-in até ao avião ou do que for. Mas muitas vezes as pessoas são tratadas com um certo paternalismo, Ou e seja, é não é quase como aqui. quando um pai vai deixar uma criança que viaja É, sozinha, né? exatamente. Esperam Isso. que o pai ou a mãe deixem ou a pessoa que tiver a cargo, né? Deixa a criança ali com a hospedeira de bordo e depois vai pela Exatamente. mãozinha até chegar a outro familiar ou parente ou o que é que seja, certo? É um É bocadinho mais essa ou menos sensação. isso. Sim, e mesmo a forma como falam contigo, como interagem contigo, pronto. Há uma coisa que é fundamental nós percebermos aqui, quer nesta área, quer em todas as outras, que é o mais importante é nós todos, respeitarmos a dignidade daquela pessoa, ok? E olharmos para ela como aquilo que ela é, uma pessoa que naquele caso é também um cliente e é também um passageiro, ok? Portanto, não é nosso filho, não é nosso irmão, não é nosso. Portanto, a pessoa deve ser sempre enquadrada nessa perspectiva. Como também já aconteceu, não foi a mim, neste caso, foi uma outra pessoa, também com deficiência visual, que fez escala num aeroporto, e aqui creio eu que esta situação concreta não foi em Portugal, mas a pessoa tem, eu volto a dizer, deficiência visual, e às tantas ela fez escala e foram-lhe buscar uma cadeira de rodas. Ai, meu Deus. Ahm, Desculpa, Pronto, tenho que me acho rir que não porque precisa. acho que é daquelas coisas que. Sim, sim. Não, isto ao mesmo tempo nós podemos nos rir mesmo, porque se não nos rirmos, fazemos outra coisa pior, portanto, mais vale rir. Ahm, Portanto, desinformação, Bem, nesse caso também despreparação. pode ter sido, se foi fora de Portugal, quero pensar, e eu para tentar defender, não é? Ou para tentar justificar, que se calhar até foi um mal entendido. Se calhar disseram, vem alguém com deficiência, a pessoa automaticamente pensou será uma deficiência física, não uma deficiência visual. Então, olha, vou já com a cadeira de rodas para facilitar aqui a coisa. Mas isso também, se foi isso, também não tem defesa, porque tu dizeres, vem alguém com deficiência, a pessoa do outro lado pergunta, mas que deficiência? É Claro, visual, é motor, é o quê? Pronto. É surdez, é deficiência intelectual, é o quê? Isto também me leva a pensar e a defender, e felizmente até que em Portugal tem havido algum trabalho, embora ainda pouco, que é formar essas equipas, porque ninguém nasce ensinado.
Claro. Não é que seja preciso tirar um curso superior, às vezes o bom senso faz milagres, mas ok, formar equipas de terra, equipas de assistência a bordo, equipas de do que for, também para que possam saber como, porque o ser humano, quando determinada realidade não lhe está próximo, o ser humano ignora, não é? Sim. Ignora. Pá, eu E não. aliás, desculpa Uhum. que te corte, mas aliás, eu se calhar desde cedo tive essa sensibilidade porque nós, entre aspas, crescemos juntos. Houve ali uns anos da minha Sim. vida que fomos próximos e tínhamos um grupo de amigos próximo e fazíamos atividades extracurriculares juntos. Então eu, se calhar, como aprendi de ti e contigo, não é? Eu, se calhar, hoje, por exemplo. O mês passado que estávamos no Japão. No Japão há umas linhas guias, não é? No chão, e nós parámos à espera do nosso metro e inconscientemente um dos meus amigos deixou a mala em cima dessa linha. E eu disse: mete a tua mala para cá, porque se alguém precisar desse guia, não é? Que é a única indicação que tem, tu estás a bloquear isso. Eu disse: ah, mas eu vejo. E eu: sim, tu podes ver, mas podes estar distraído e a pessoa não te ver a ti, porque tu não tens que estar Sim. a 360 radar, não é? Nem tu nem ninguém. Minha, minha querida Daniela, quantas e quantas e quantas e quantas vezes no meu dia a dia e no dia a dia de outras pessoas, nós vamos a andar num sítio qualquer e vem uma pessoa de encontro, e aqui é mesmo de encontro a nós, que vai olhar para o telemóvel ou que vai não sei o quê, eh, e que tropeça em nós e que pura e simplesmente não se desvia. Ou eu vou, está uma pessoa qualquer parada e eu vou-me aproximando dela pá, e quanto mais não seja, a minha bengala faz tac, 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 faz barulho no chão, não é? E a pessoa está completamente aliada e não se desvia e não coisa nenhuma. Portanto, o ver, eu acho que tu fizeste bem, porque o ver nem sempre é garantia. E lá está. Quando nós ganhamos respeito e quando nos tentamos colocar um bocadinho na pele dos outros, as coisas mudam significativamente. E às vezes não é tanto uma questão de políticas públicas, claro que também é, mas é sobretudo uma questão, opá, de aproximar as pessoas das diferentes realidades. E infelizmente há tanta e cada vez mais informação ou falsa, ou muitas vezes até inútil, ou muitas vezes até distrativa a passar nas redes sociais, nas nossas televisões e por aí fora, e não há uma campanha séria e forte e pá, viral que tente despertar a massa, se quiseres assim, Exatamente. para este tipo de coisas. O que é que tem de fazer? Não é o que tem, é o que é que deve fazer quando, pá, quando, sei lá, está numa loja e é funcionário da loja e lhe aparece uma pessoa com determinada característica, ou vai na rua e em vez de querer pegar a pessoa ao colo, perguntar-lhe primeiro se precisa de ajuda ou não, etc, etc. Portanto, há muita coisa ainda fora do sítio, mas nós cá estamos para, olha, é como disseste no início, se com esta conversa, por exemplo, conseguirmos já mudar o pensamento de alguém, já valeu a pena. Exato. E outra coisa, por exemplo, se tu agora fosses viajar, ou tu, e eu sei que tu também estás em muitas associações e lidas com muita gente com deficiência visual de diferentes tipos, ou seja, como tu mesmo no início estavas a explicar, hum, é algo que tu tens em conta ou que as pessoas que tu conheces tenham em conta, por exemplo, gostava tanto de ir, sei lá, a Nova Iorque, mas se calhar Nova Iorque não é o melhor destino para mim. Há este pensamento, esta sensibilidade, ou é algo que tu dirias, olha, vamos porque no caminho vou improvisando. Hum. Ou seja, a questão não é essa, estou-me a explicar mal. É, há alguma coisinha importante na escolha do destino que tu dizes, não vou se isto pelo menos não tiver garantias de que seja para mim? Olha, eu tenho um amigo, também com deficiência visual, que
que se atira completamente a todo e qualquer tipo de viagem e vai sozinho se for preciso e mesmo que não conheça o sítio, vai e faz e acontece. Pá, eu não sou assim. Portanto, eu tenho sempre mais reserva. Falaste em Nova Iorque, por exemplo, pá, eu não me veria a viajar sozinho para Nova Iorque sem ter lá absolutamente ninguém. Uma coisa é ter alguém à minha espera. Outra coisa é não ter lá absolutamente ninguém, pá, e ir à maluca, à descoberta e tal. Pá, não. Isso não é para mim. Agora, em termos de, pá, eu só vou se tiver isto ou aquilo, também não. Há outras, há pessoas com outro tipo de características, caso, por exemplo, sei lá, das pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida em geral, que muitas vezes não conseguem, estúpida e infelizmente, frequentar determinados hotéis, determinadas salas de espetáculo, determinados museus, etc., Certo. porque pura e simplesmente as condições de acessibilidade não estão garantidas. Uma pessoa, por exemplo, para ficar hospedada num hotel e que tenha estas características, se não tiver pelo menos um quarto, ahm, perdão, minimamente adaptado com determinadas condições, que agora não vale a pena estar aqui Uhum. a explorar, mas com determinadas condições técnicas, vamos dizer, a pessoa não consegue. E muitas vezes a pessoa até é autónoma na medida em que o meio também não a limite mais ainda, que isso é Claro. outra questão. No caso da deficiência visual, obviamente que quanto mais recursos tu tenhas para autonomizar, por exemplo, a estadia da pessoa, ou a viagem, ou etc., melhor. Por exemplo, se eu for num comboio para um sítio qualquer que desconheça e o comboio não me disser quais são as próximas paragens, eu tenho que estar permanentemente a depender de algo ou alguém para saber onde é que estou. Repito, se não conhecer esse trajeto. Ahm, no caso de um hotel, no caso de um museu, ou de outras coisas que tais, ou de andar na rua, ou por aí fora, ah, eu, eu não fico propriamente impedido de ir, seja onde for, ah, por não ter. É como eu digo, se estiver melhor, estavas a falar das linhas guia, eu Uhum. posso falar dos semáforos sonoros, posso falar, sei lá, de informações em formatos acessíveis, seja Braille, seja QR codes, seja o que for, posso falar de transportes públicos com acessibilidade, que digam as próximas paragens, que digam para onde é que vão. Pá, se eu tiver, melhor. Muito melhor, aliás. Se eu não tiver, pá, desde que esteja acompanhado, pá, a coisa é mais ou menos pacífica. Pronto, eu, curiosamente, a única vez que viajei sozinho para fora de Portugal foi quando era menor. Eu fui até aos Estados Unidos, tinha 14 anos, salvo erro. Pá, e fui, e lá está, é um dos exemplos que eu acho que são positivos no meu historial de viagens. Fui sempre muito bem acompanhado enquanto pessoa menor e enquanto pessoa com deficiência visual pelas equipas de terra e de ar das companhias onde viajei na altura. Ahm, e portanto, mas quando cheguei lá está, tinha pessoas à minha espera. Exato. Portanto, mas em tese, eu não estou impedido de viajar, seja para onde for, pá, desde que tenha um mínimo enquadramento. E ir sozinho à maluca, como disse há bocado, pá, não é que não o Não é possa da tua fazer, mas personalidade também, não é? não, não. Olha, Ruben, que Desculpa informação só, e isto? desculpa, Diz, desculpa, diz. desculpa, desculpa, desculpa. Não é da minha personalidade, ponto e vírgula. Seria em condições normais muito da minha personalidade, porque há muitas coisas que eu gostava de, eh, sabes que eu gosto muito dos meus momentos a solo. Sim, E acho que há muitas coisas que eu gostava de fazer se me sentisse apto para tal. E uma delas seria certamente viajar sozinho, não tenho as dúvidas disso. Agora, nós temos de nos adaptar às nossas características e àquilo que temos. E, portanto, eu sei que com este contexto é-me mais difícil. Pronto, desculpa. claro. Se bem que tu também és uma pessoa que se agarra a tudo, e eu sei que se tu te propuseres,
que encontras a forma. E essa era aquilo que eu te ia dizer, que é, como é que eu, e isto é uma lição que tu me vais dar a mim, e se puder ser em 40 segundos, boa, porque eu não tenho a versão premium do Zoom, e temos tipo 2 minutos e meio de sala, antes disto ir tudo abaixo, que é uma lição para tu me dares a mim, que é como é que eu, como consultora de viagens, não é? Ahm, posso fazer melhor o meu trabalho nesta sensibilidade, ou seja, tanto para pessoas cegas como com baixa visão, o que é que eu posso preparar ou ter em atenção para proporcionar, lá está, essa experiência que se calhar muita gente até queria ter e não tem por se sentir, isto pode ser perigoso para mim, ou isto pode não ser a melhor opção, ou posso me ver em situações que não sejam tão positivas. Em menos de 40 segundos, a primeira Sim. coisa que tu tens de ter é proatividade e, portanto, a partir daí já é um excelente começo. Tendo essa proatividade e essa predisposição, há muitas instituições que representam pessoas com deficiência nas suas várias áreas e que te podem encaminhar de uma forma muito concreta e muito específica sobre aquilo que tu podes fazer. Podes-me dar o nome de uma destas instituições? Sim, sim, Associação Salvador, por exemplo, ou a ACAP, a Associação dos Cegos e Ambípicos de Portugal. Já tens aqui duas, mas há Obrigada. mais, há mais. Olha, para a gente terminar e deste 40 segundos, que mensagem deixarias para deficientes visuais que queiram viajar mais e também para consultores de viagens ou operadores turísticos? Deixa-me só acrescentar a Access Lab, que é uma empresa que também atua na área da acessibilidade e da consultoria da acessibilidade em Portugal. A mensagem que eu deixo às pessoas com deficiência é procurem sempre defender os seus direitos e informem-se bem antes de seja do que for. E aos operadores turísticos é que pensem sempre que estas pessoas são mais potenciais clientes que vocês podem ter e, portanto, quanto mais acolhidos e quanto mais bem acolhidos forem e mais bem tratados forem, mais depressa voltam a recorrer aos vossos serviços. Perfeito. A sala vai fechar. Muito obrigada, Ruben. Beijinho. Tchau, Adorei tchau. ver-te e Tchau, tchau. espero que seja um até breve. Será. Beijinho. Obrigado. Beijinho, meu querido. Obrigada. Beijinho. Tchau.